tudo bem? Bem-vindos a mais um ESA. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que é rebelde? Você é uma pessoa rebelde? Segundo o dicionário Oxford, rebelde é quem não se submete, não acata ordem ou disciplina, é insubordinado. Deixa eu dar um exemplo de algumas pessoas rebeldes. Você já ouviu alguém passando no farol vermelho? Já viu alguém fumando em lugares que não é permitido? Já viu alguém não usando máscara em lugares que é obrigatório o seu uso? Bem, esses são alguns exemplos de pessoas rebeldes, mas a lista não para por aí. E inquieto? Você se considera uma pessoa inquieta? Segundo o mesmo dicionário, a palavra inquieto denota inquietação, desassossego, preocupação. Então, é sobre rebeldia e inquietação o estudo desta semana vai abordar. Apresentando que inquietações e rebeldias trazem desastre na nossa vida e comprometem a nossa caminhada rumo à nova Canaã. E quando falamos desse tema, quais são os personagens que você lembra na Bíblia sobre inquietação e rebeldia? 3 segundinhos para você pensar. Se você pensou no povo de Israel, você acertou. O povo de Israel, eles eram escravizados no Egito e eles pediam a Deus para ser libertos. E Deus enviou Moisés para libertar seu povo da escravidão. Eu gosto muito das histórias da Bíblia, mas eu sou apaixonada e me emociono muito quando eu leio a história de Moisés. Vamos então ao texto bíblico. Ler um pouquinho sobre a trajetória, da saída do povo da terra do Egito a caminho da nova terra. Uma terra que mandava leite e mel. A gente conhece muita história por isso, Números 11, de 1 a 15. Vai falar um pouquinho sobre o povo que começa a se queixar, sobre o maná. Eles estão enjoados de comer o maná. Deus mandava o maná do céu todo dia, eles tinham alimento, eles tinham todo o sustento ali naquela trajetória, mas eles estavam sempre reclamando, E Moisés, ele orou, e ele pediu para que Deus atendesse o pedido daquele povo, porque Moisés não estava aguentando. Era um povo inquieto, era um povo rebelde, era um povo que sempre queria mais, que sempre estava se lamentando. E Moisés chegou assim ao ponto de dizer: Senhor, sou eu, a mãe desse povo, Tem aqui uns versos que falam assim, que aquele povo, ele queria pepinos, eles queriam melancia, ele queria dos alhos porosos, da cebola, dos alhos, E eles falavam: perdemos o apetite, não queremos mais esse maná. O maná era como se fosse uma semente de coentro e ele tinha a aparência de uma resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía em um moinho manual, ou socava no pilão. Depois ele cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de... Não sei, gente, eu sei que eu nunca comi maná, então não posso falar que gosto tinha. Mas eu acredito que era algo bom, que alimentava e sustentava, Moisés, ele ficava triste em ver aquele povo reclamando, E ele perguntou ao Senhor assim: por que trouxeste esse mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Foi eu quem o trouxe à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido, e levá-lo à terra que prometeste sobre juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dei-me carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho, essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Gente, é um lamento assim, muito forte que Moisés faz para Deus, E continuando ainda no livro, de Números 11, nos versículos
acho que 16:33, ali vem falando que Deus, ele responde. Deus, ele não é indiferente às nossas inquietações, né? Quando você lê ali o verso 18 e 21, né, quando Deus diz assim: pede o povo para se consagrar pela manhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: se tivermos carne para comer, estávamos melhor do que no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. Né? E eu acho assim interessante que o verso diz que Deus não deu carne um dia, 2 dias, 3 dias, 4, uma semana. Deus deu carne o mês inteiro. E Deus deu muita carne, muita carne. E era tanta carne que eles infartaram, né? Começou a sair carne pelas narinas. E assim, e teve uma consequência de todos esses que comeram muita carne. E eu vou deixar que vocês leiam o restante dos versos para vocês verem. É muito forte, sabe, gente? É uma história muito forte, comovente, mas também muito reflexiva, né? Que a gente tem que parar e para analisar. Tem que ser tudo do nosso jeito, tem que ser tudo na nossa hora, como a gente quer. Então, quando a gente vê essa história do povo se lamentando, pedindo carne, pedindo isso, ou seja, não agradecendo as bênçãos que já tinha, mas sempre querendo mais e mais, né? Vocês vão ver, é uma história forte, segura o coração. E a lição, ela trouxe um texto bem interessante no livro Patriarcas e Profetas, na página 293, que eu quero ler para vocês, né? Que diz assim, ó: esqueceram-se de sua amarga servidão no Egito. Perderam de vista a bondade e o poder de Deus, manifestado em favor deles e em seu livramento do cativeiro. Não se lembraram de como seus filhos foram poupados quando o anjo destruidor matou todos os primogênitos do Egito. Deixaram cair no esquecimento a grande demonstração do poder divino no Mar Vermelho. Esqueceram-se de que, enquanto atravessava sem perigo pelo caminho que lhes havia sido aberto, os exércitos de seus inimigos foram submersos nas águas do mar ao tentar persegui-los. Viam e sentiam apenas seus incômodos e provações presentes, e em vez de dizerem: Deus fez grandes coisas por nós, éramos escravos, mas Ele está fazendo de nós uma grande nação. Falavam somente das dificuldades que encontrava na viagem e ficava pensando em quando terminaria sua cansativa peregrinação. Gente, ingratidão, é isso que eles eram, ingratos. Ingratidão denota imaturidade espiritual. Você já presenciou um bebê ou criança pedindo alguma coisa e chorando? Já observou que eles têm memória curta? Eles querem que suas necessidades sejam supridas de imediato. Eles não têm paciência, são inquietos e esquecem que seus pais suprirão suas necessidades, que supriram suas necessidades ontem, supriram hoje e vão suprir amanhã. Os bebês vivem apenas para o presente. Os israelitas também eram como crianças imaturas. Eles esqueciam tudo que Deus tinha feito por eles no passado. Eles eram egoístas, eram ingratos e só pensavam no presente. A ingratidão sempre leva à inquietação. O descontentamento aumenta quando não somos gratos e, em grande parte, causando falta de fé. Quando Moisés casou com Zípora, uma estrangeira de Midian, Miriam e Arão, seus irmãos, eles não gostaram e a trataram com indiferença. A Bíblia diz que a esposa de Moisés era de cor escura. E aí a gente pode ver um pouco do preconceito deles. Deus não tem preconceito e Ele não gosta de pessoas que são preconceituosas, que são orgulhosas, inquietas e ingratas. Miriam e Arão falharam em confiar nas orientações de Deus. Quando Deus forneceu o maná no deserto, muitos dos israelitas ficaram descontentes e quiseram voltar para o Egito. Muitas vezes nós ficamos inquietos quando perdemos o foco. O salmista Davi nos incentiva: não se esqueça nenhum só dos seus benefícios, mas a bondade de Deus e a mente traz a bondade de Deus, né, traz felicidade. Os israelitas
Os israelitas, eles tiveram a oportunidade de serem gratos a Deus quando o maná caía, mas eles fizeram isso. Por isso eu quero chamar a sua atenção para a seguinte reflexão. Por que você é grato hoje? O que Deus tem feito por você nesse ano de 2021? Ou o que Ele tem feito por você no ano passado? O que Ele fez, né? Tem feito, não, o que Ele fez? Ele te curou de alguma enfermidade? Você tem trabalho? Você tem uma casa? Você tem alimentos? Você tem uma família? Você está passando o seu tempo mais reclamando ou agradecendo a Deus? Em fevereiro desse ano, eu fui em uma loja, em um shopping, comprar alguns itens para a minha casa. Chegando lá, eu descobri que depois de comprar, você ganhava cupons para concorrer a um carro zero. E quando eu vi, eu preenchi ali aqueles cupons, 2 cupons, e fui colocar na urna. Quando eu coloquei ali a minha mão em cima da urna, eu orei a Deus. Eu orei a Deus pedindo aquele carro. E eu falei para Deus, Senhor, o Senhor sabe o quanto eu preciso desse carro. E Deus me deu o carro, gente, eu ganhei. Eu sou muito grata a Deus por isso. Todas as vezes que eu entro no carro, eu sinto aquele cheirinho de novo, eu olho no painel, eu agradeço a Deus. Porque aquele carro foi um presente de Deus. Como Deus foi bom na minha vida e como Deus ainda é bom. Talvez você não tenha ganho um carro esse ano. Talvez você já tenha ganhado algo bem melhor do que um carro, verdade? Como, por exemplo, talvez você ganhou a cura da Covid. Ou você nem pegou esse vírus, é outro grande presente. Pare e pense quais são as bênçãos que Deus tem derramado na sua vida. E o que Ele está ainda derramando. Não seja como alguns dos povos israelitas, ingratos e reclamões. Eles tiveram grandes consequências por isso. Aprenda com os erros deles. Essa semana, eu postei no Instagram, falando sobre os meus erros. Eu dirigi na faixa de ônibus, na Avenida Paulista, e eu fui multada. Eu perdi 7 pontos na minha carteira e R$293. Mas como alerta, olha aí as consequências, não faço o mesmo. Então, o sábio, ele é aquele que aprende com os erros dos outros, para não ter que sofrer com as consequências. Por isso que essa semana eu te convido a se aprofundar mais na história de Moisés e do povo do Egito. A aprender com os erros deles. Seja grato sempre por tudo e busque todos os dias a presença de Deus em sua vida. Um grande beijo e até o nosso próximo estudo. Tchauzinho!